Bom, gente, boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aí a presença de vocês. A gente sabe aí que é uma quinta-feira à noite, né? Todo mundo chegando aí de um dia de trabalho. Mas quando a gente acredita na educação e acredita na educação dos nossos filhos, a gente investe esse tempo, né? Porque eu acredito que seja realmente investimento. Nós do colégio estamos, assim, muito, muito, muito felizes de ter o professor Idelfrane com a gente. Esse ano, acho que eu devo ter assistido aí umas 3 ou 4 palestras dele até agora, de fevereiro para cá. Sou fã número 1. Os nossos professores que tiveram o prazer de estar com ele presencialmente na escola em fevereiro amaram tudo que ele trouxe para a gente, em termos de educação, né? O professor Idelfrânio, ele é, em primeiro lugar, professor de física, né? Ele é gerente de tecnologia, gerente executivo de ensino e inovações educacionais do SAIS, e pai, que eu acho que esse é o maior título, né? Ainda mais de quem trabalha com educação. Então, eu não vou tomar muito tempo dele, a gente esperou aí 5 minutinhos para começar, para mais pessoas poderem entrar. Vai ter muita gente entrando aí ao longo da palestra, mas eu acho que em respeito a quem entrou no horário, e ao professor que está vindo de viagem, deve estar morto de cansado, né? Vou passar para o palavra, então, para o senhor, professor. Seja muito bem-vindo nessa palestra. Bacana. Vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Sim. Tá bom. Boa noite, gente. Patrícia, muito obrigado pela gentileza, pela confiança. Espero corresponder. Queria só fazer um combinado antes. Hoje está sendo um dia divertido. Eu vim de São Paulo para Maceió, o voo deu uma atrasada, quase comprometi o horário de chegar. Consegui chegar na hora do hotel. O hotel está em overbook e não tem um quarto para mim. Então, eles me colocaram num lugar aqui no restaurante e eu estou com a conexão aqui, espero que funcione tudo bem. Então, estou só avisando que se acontecer algum entreveiro, enfim, temos aqui um combinado, mas vai funcionar, vai dar tudo certo. Gente, boa noite. Antes de mais nada, eu queria começar parabenizando a escola e parabenizando vocês. Uma das minhas funções principais hoje no SAS é visitar as nossas escolas. Então, ou presencialmente ou online, Brasil inteiro. Então, quase todos os dias a gente está tendo alguma possibilidade de ter um papo como esse, ou com a gestão da escola, ou com os professores, ou com os alunos, ou com os pais. E preciso dizer, por que estou dando parabéns? Porque reunir pais nas escolas do Brasil não tem sido uma coisa fácil de fazer. Não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma constatação. Então, quando a gente consegue, num dia de semana, à noite, reunir pais nessa quantidade, para a gente conversar sobre educação e sobre os nossos filhos, então, eu, mais do que como educador, mas como um pai também, eu fico muito contente, porque a gente sempre soube que a participação da família é importante, mas nunca foi tão importante quanto neste mundo que a gente está vivendo agora. E aí, é um pouco sobre isso que eu pensei aqui uma pauta para conversar com vocês hoje, tá? Trouxe aqui um roteiro, vamos ocupar aqui uns 50 minutos de fala, e aí, para ficar um tempo confortável para todo mundo. Ao final, quem ainda tiver condições de ficar, a gente fica disponível para conversar um pouco, tirar algumas dúvidas, se for necessário, mas também quem precisar sair, porque já vão ser 20 horas, a gente sabe que o tempo é valioso e é uma das coisas que a gente se ocupa muito no SAS, então fiquem à vontade, tá? Como já foi dito, eu me chamo Idelfrânio, é desses nomes que vêm lá do Ceará, né? Eu sou de origem professor de física, trabalhei no Colégio Ari de Sá, que dá origem ao sistema SAS, então chama SAS por isso, né? Sistema Ari de Sá. Sou típico aluno cearense, então fui aluno de Olimpíada, e quando você é aluno de Olimpíada no Ceará, termina a terceira série, você não vira profissional da escola se não quiser, porque o convite está lá. Então, com essa trajetória, eu nunca saí de escola. Então, comecei como auxiliar, e quando a pandemia começou em 2020, eu estava dirigindo uma escola em Recife. Então,
fiz todo o trajeto aí que a gente possa imaginar em escola, em todas as funções, até chegar em direção. Hoje estou nesse time que a gente chama de Ensino e Inovações Educacionais, que pelo nome, né, inovações educacionais num século XXI, num mundo exponencial, num mundo de inteligências artificiais. Então, você imagina que a nossa primeira obrigação é estudar todos os dias para tentar ler este mundo, o que a gente, hoje em dia, até brinca dizendo que ele não gira, ele capota, né? Porque as mudanças, elas são muito intensas e talvez não ser o maior desafio da gente não sejam as mudanças em si, mas o fato de acontecerem muitas mudanças muito rápido, o que acaba excedendo a capacidade de todos nós termos a capacidade de acompanhar essas mudanças. Então, isso é o que tem sido muito desafiador. Daí, esse é um pouco o conceito do que a gente chama de mundo exponencial. Então, a gente passa a dizer que o mundo se tornou um mundo exponencial quando ele passou a ser um mundo que muda muito e muda muito rápido. Então, a ideia da gente hoje de pensarmos enquanto adultos, então, como a Patrícia falou, em parte eu vou falar aqui como um professor, com a experiência de sala de aula, em parte como um gestor de escola, que passei por todas as funções, inclusive direção, trabalhando com todos os segmentos, em parte como hoje um executivo de uma grande companhia de educação, que dá muita oportunidade de conhecer muitas realidades, e em parte como pai. Eu tenho 4 filhos, e os meus 4 constituem um espaço estatístico amostral relevante, porque é uma filha de 26 anos, um filho de 23, uma filha com 19 e um filho com 16. Esses 3 mais velhos já estão na universidade e esse último a gente está trabalhando para que isso aconteça. E se tudo der certo, no ano que vem ele está na 2ª série do ensino médio. Então, eu tenho aí 2 gerações representadas lá em casa. Mas aí eu preciso começar falando de uma das coisas mais importantes do mundo exponencial, que é a capacidade de resolver problemas complexos. E como é que resolve problemas complexos? Com uma habilidade importante que é a criatividade. E aí as melhores histórias são aquelas que a gente viveu, né? Então, a melhor história de criatividade que eu tenho para contar é essa aqui. Esse casal aqui, essas 2 pessoas que vocês estão vendo aqui, o seu Francisco e a dona Idelzuit, eles são lá do Ceará e são um casal há 51 anos. Eles estão há 51 anos casados. Eles são meus pais. Eu sou o filho mais velho, hoje eu estou com 50 anos. Então, 50 anos atrás, quando eu nasci, o papai achou que seria uma ideia genial pegar uma parte do nome dele, uma parte do nome dela, e eu me chamaria Francidel. A mamãe não topou a ideia, e aí ele, muito insistente que era, fez uma outra proposta. Então, coloque seu nome na frente, a gente chama ele de Idelfran. Serviu para ela entender que era importante para ele, né? Primeiro filho. Mas ela disse, olha, isso não está bom ainda não. Aí, veja só a ideia do meu pai. Ele lembrou que o pai dele, o meu avô, chamava Antônio. Então, deu neste nome aí. Idelfrânio. É Idel de Idelzuit, Fran de Francisco e Nhó de Antônio. Assim, até hoje ainda é único, porque o meu e-mail é idelfranio@gmail.com. Não precisa de letra, não precisa de número, não precisa de nada. Criativo ele foi. Daí a gente pensar na qualidade do produto final é outra história. E aí, essa é a minha melhor história de criatividade. E aí eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Nós temos, em educação, 2 referências muito fortes quando a gente quer entender como é que o mundo está. A gente olha para os dados. Então, quando a gente quer olhar para o mercado de trabalho, o futuro do mercado de trabalho, as profissões do futuro, a gente vai buscar no Fórum Econômico Mundial e os dados que eles levantam. Então, essa primeira tela é trazendo dados do Fórum Econômico Mundial, de um relatório que eles lançam anualmente, chama Futuro do Trabalho, né? O relatório do Futuro do Trabalho. E aqui, na verdade, eu estou tentando construir uma linha do tempo. Se vocês olharem ali, tem o resultado de 3 relatórios. Desde quando eles previam o ano de 2015, depois quando previam o ano de 2020, e agora já faz tempo que a gente está falando do ano de 2030.
Se vocês repararem, eu destaquei ali, a criatividade, ela apareceu pela primeira vez como uma skill importante em 2015, mas era a 10ª da lista. Rapidamente ela foi subindo no ranking e já faz um tempo que a gente entende a criatividade como uma das, se não a habilidade mais importante para este mundo exponencial. Eu tenho uma tese de porquê. Se você olhar na própria lista, tem ali resolução de problemas complexos, já faz muito tempo que é uma habilidade importante. Por quê? Porque o nosso mundo se tornou um mundo cheio de problemas complexos a serem resolvidos. Então, eu gosto de usar essa imagem porque é uma imagem que certamente os nossos filhos, os nossos alunos, veem muito na escola de um tempo para cá, porque aqui estão os objetivos para o desenvolvimento de um mundo sustentável. Né? Então, aqui você abrange todas as camadas dos grandes problemas a serem resolvidos. Então, muito dos objetivos de adquirir conhecimento, de desenvolver habilidades, tem um objetivo muito maior do que o resultado das provas que eles fazem na escola, do que a aprovação que eles vão ter numa instituição de ensino superior, mas tudo isso tem hoje um fim muito maior. Hoje a gente pensa o mundo como uma aldeia global, então isso seria uma boa maneira de entender a questão da complexidade do mundo. E para resolver problemas complexos, é demandado a ideia, a gente fala comumente, tirar coelhos da cartola, né? Tirar coelhos da cartola significa pensar coisas que de repente nunca ninguém pensou, ou seja, encontrar soluções criativas. E aí agora eu vou mostrar para vocês um dado de uma outra instituição. Eu disse que nós tínhamos em educação 2 instituições muito fortes que a gente usa como referência, né, como balizador, os dados dessas instituições. Os maiores e melhores dados educacionais que a gente tem, eles vêm da OCDE. Então, são quase 100 países que constituem a OCDE, e eles realizam uma avaliação de larga escala, que a gente chama, uma grande pesquisa. Nesses quase 100 países ao redor do mundo, de tempos em tempos. E aí chama PISA. Muitas vezes, mesmo para quem não é de educação, não consegue acompanhar muito de perto tecnicamente, de tempos em tempos aparece lá uma manchete de jornal. Porque saiu o resultado do PISA deste ano e, mais uma vez, o Brasil está com os indicadores lá embaixo, em matemática, em leitura e em ciência da natureza. Isso normalmente é o que se fala do PISA, mas o PISA é muito mais do que essas avaliações de nota de aprendizagem nessas 3 áreas. Então, por exemplo, o último PISA, eles fizeram uma pesquisa muito grande sobre o pensamento criativo das crianças e jovens nesses quase 100 países da OCDE. E aqui, se a gente olhar ali dentro desse círculo, os 3 domínios de criatividade. Então, quando é que a minha criança, o meu jovem, o meu filho, a minha filha, o meu aluno, demonstra um pensamento criativo? Pode ser de 3 maneiras diferentes. Então, segundo esse framework que eles utilizaram. Quando eu penso diferentes maneiras de resolver um mesmo problema, quando eu consigo pensar uma solução que nunca ninguém havia pensado antes, ou quando eu sou capaz de avaliar soluções que já existem e talvez até melhorar essas soluções. E aí, o que é mais importante de tudo isso? Que aí eu acho que numa conversa com pais, é isso que a gente está tentando estabelecer. Porque, veja, a nossa situação, né? Vou falar a nossa situação, porque estamos juntos nessa, enquanto mães, pais responsáveis por crianças e jovens. Eu vou colocar assim, quando eu tinha a idade do meu filho mais novo, Isaac, que agora está com 16 anos, na 2ª série do ensino médio, a gente não falava muito dessa coisa de criatividade na escola, principalmente no ensino médio. Tinha muito ali uma preocupação e principalmente aluno do Ceará, que vocês sabem a fama que tem. Então, um estudo focado para garantir uma excelente classificação num curso de excelência numa universidade possivelmente de concorrência muito alta. E aí, veja, a gente se torna pai. A referência que a gente tem é da nossa criação. Então, pode ser estranho, às vezes, a gente imaginar o seguinte, tá, ok,
Eu acho bacana quando a escola, de repente, faz atividades para desenvolver a criatividade, mas isso aqui vai ajudar o meu aluno, o meu filho a aprender, e no final, às vezes tem muito uma fala assim, né? Isso vai dar resultado? Porque em algum momento a escola vai acabar e a gente espera que eles vão para uma instituição de ensino superior. Pode nem ser essa a finalidade, mas estou colocando aqui um case, tá? Padrão. Que seja uma particular, que seja uma federal, que seja uma instituição fora do país, enfim. E aí eu queria estabelecer esse ponto. O que vocês estão vendo aí nesse gráfico? Isso também vem do relatório do PISA. O que é importante notar? Não vou ficar dando, apesar de ser professor de física, não vou ficar dando aula aqui de física, de matemática, nem de estatística. É visual que eu quero mostrar. Se você olhar no gráfico ali, a gente tem vários pontinhos, alguns laranja, outros azuis, não importa. Ali eles representam todos os países, praticamente todos os países da OCDE. E aí, se você olhar, tem uma linha de tendência ali, que é uma reta inclinada para cima. O que está mostrando ali? Nos países onde as crianças e jovens, onde os alunos demonstraram que têm pouco pensamento criativo, eles foram mal em matemática. E, ao contrário, nos países em que as crianças e jovens, os alunos, demonstraram um alto pensamento criativo, então a criatividade desenvolvida, eles também foram bons nas provas de matemática. Então, hoje, a gente fala a ciência da aprendizagem, né? Porque hoje, de fato, nós conseguimos medir a partir de como o cérebro funciona. Então, a gente consegue medir esta aprendizagem. A gente chama proficiência, inclusive. Então, hoje, nós sabemos que, de fato, atividades que desenvolvem a criatividade do meu filho vão efetivamente, ou podem efetivamente, ajudá-lo a aprender mais. Não só matemática, tá? Eu escolhi esse resultado lá do relatório porque achei que era significativo. Se funciona para matemática, funciona para muitas outras coisas. A propósito, uma coisa que eu não falei no início. Vocês estão vendo que no slide aí, tem ali a figurinha do lado, que é a capa do relatório, e embaixo tem um link. Eu vou deixar esses slides com a Patrícia, com a escola, e depois a escola vai dar um jeito de entregar isso para vocês. No meio de comunicação que a escola tem combinado com os pais. Porque quem quiser acessar esses materiais, vídeos, livros que eu deixar aqui, a ideia é a gente compartilhar essas fontes todas com vocês. Então, lá tem muitos outros resultados além desse. Mas qual é o ponto que eu quero estabelecer? Criatividade é importante para o mundo que o meu filho vai viver, que a minha filha vai viver lá fora, no mercado de trabalho, como um cidadão do mundo, como uma cidadã do mundo, para resolver problemas complexos, e isso é uma coisa que a escola hoje consegue desenvolver com muitas atividades que ela consegue oferecer, não só na sala de aula, mas para além. E aí acho que um outro ponto que é importante estabelecer também, que são conhecimentos comuns, talvez mais estereótipos do nosso tempo. Criatividade, entendo, é coisa de criança na educação infantil nos anos iniciais. Porque depois que alfabetizou, aí tem que fazer prova, tem que levar nota para casa. Não, isso é só um estereótipo. Eu, como professor de física, preparando uma turma de ensino médio, eu posso ajudar a desenvolver a criatividade deles, dependendo de como eu apresento essa física na sala de aula e da minha intencionalidade. Uma outra coisa que isso já acaba derrubando um outro pensamento que é comum. Criatividade é coisa para o professor, para a professora de artes, para o professor, para a professora de redação, para o professor, para a professora de educação física. Não. Criatividade é uma habilidade que qualquer um de nós pode desenvolver. Ninguém está dizendo que é fácil e que é simples, mas que é possível ser feito, aí vai do limite de cada uma das pessoas, mas ter esta compreensão hoje em dia, isso é uma coisa importante. E aí, neste ponto, eu queria voltar um pouco na conversa do início, o que é essa coisa do mundo exponencial, né? Por que o mundo tem tantos problemas complexos para resolver? O mundo parecia mais simples quando a gente tinha a idade dos nossos filhos. Era um mundo que a gente chamava de linear. Era um mundo que mudava pouco, e quando mudava, mudava devagar. Um exemplo
Tem vários que a gente podia usar, tem um exemplo que eu gosto de usar, que é assim, você imagina, por exemplo, podia ser um de nós, ou alguém que a gente conheceu da nossa idade, que sempre foi vocacionado para aquilo que queria ser. Então, eu sempre soube que eu queria ser médico, eu sempre soube que eu queria ser advogado, eu sempre soube que eu queria ser professor. Enfim, aí você vivia toda a sua infância e adolescência, toda a sua educação básica, ia para o ensino superior, no nosso tempo, né, era primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, né, e 25 anos depois, quando você estava formado, estava lá a expressão, a profissão que você sempre sonhou, estava lá esperando por você. A gente tinha esta possibilidade de passar décadas nos preparando para uma coisa que estava lá esperando pela gente. Hoje, vou mostrar isso um pouco mais à frente, mas vou fazer essa fala agora, existe um dado que já nem é novo, já tem mais de 5 anos, de que 65% dos nossos filhos, de todo mundo que está aqui presente, 65% dos alunos da educação básica no mundo vão trabalhar em profissões que nem existem ainda. Pausa para pensar. Como é que eu me preparo para um mundo que ainda não existe? Como é que eu posso me preparar para uma profissão que eu ainda não sei qual é? Entenda, eu não estou falando de você ainda não ter decidido a sua profissão. Eu não estou falando de você não ter descoberto qual é a sua vocação ou o seu talento. Eu estou falando de eu não ser capaz de saber qual é a profissão que eu trabalharei porque ela possivelmente ainda não existe. A gente tem visto isso acontecer ao longo dos anos. Então, hoje nós temos profissões, quem aqui de repente tem filho que já está no pré-vestibular, já está no ensino médio, um filho ou uma filha mais velha que já foi aprovado mais recentemente nos últimos anos, existem profissões hoje em dia que no nosso tempo não existia. Então, isso é uma maneira de entender o que é este mundo exponencial, que começou, a gente pode colocar uma data ali para poder ficar confortável para a gente, vamos dizer, a virada do século XX para o século XXI. Ali foi onde ficou muito marcante. E aí a gente vai acabar associando muito a tecnologia. Mas, na verdade, são várias coisas. Mudanças na tecnologia, mudanças na economia, mudança nas formas de relação social, grandes eventos mundiais que nos impactaram. Então, se a gente nunca tinha vivido um grande evento mundial, para a gente era coisa do livro de história, todos vivemos a pandemia agora, 2020, 2021. Então, enfim, todo mundo foi afetado de alguma forma, a gente viu o quanto isso nos impactou. Então, isso é o que a gente chama de mundo exponencial. E aí, onde é que isso fica importante para nós que somos pais? Eu vou tentar dizer isso agora de um jeito diferente. Nós temos hoje cerca de 8 bilhões de pessoas vivas na Terra. Todos estes seres humanos estão divididos em 7 gerações. Uma coisa importante. São 7 porque nós já temos, a partir de janeiro deste ano, a gente está em maio, né? Então, desde janeiro de 2025, todos os nascidos a partir de 2025 são considerados geração beta, porque, estatisticamente, olhando para expectativa de vida, taxa de natalidade e mortalidade, todas essas coisas, esses indicadores demográficos, eles devem ser os primeiros humanos que certamente chegarão ao século 22. Então, só esse disclaimer importante. Mas vamos voltar lá para o começo da linha. Eu vou tentar colocar de um jeito mais simples possível para eu conseguir passar a ideia que eu quero passar. É a minha história, mas talvez vocês encontrem um pouco de semelhança com vocês. O meu pai hoje está com 81 anos, o seu Francisco. Então, ali no gráfico, ele é aquela primeira geração ali, a mais antiga, que naquela nomenclatura chama Builder. A minha mãe é um pouco mais jovem do que o meu pai. Na verdade, ninguém sabe ao certo a idade dela, porque ela esconde a idade até para os filhos. Mas a gente sabe que ela é uma geração depois do meu pai. Eu nasci na geração X. E o meu segundo irmão, que é 4 anos mais novo que eu, também nasceu na geração X. Nós temos um irmão caçula, que é 12 anos mais novo que eu, que já nasceu na geração Y. Então, pense aqui comigo. Só na minha casa, onde eu nasci e fui criado, foram 4 gerações. Os meus pais em 2 gerações, e eu e o meu irmão mais novo em outras 2 gerações.
Vou tentar te explicar o que é que isso significava. O meu pai conserta relógio. Até hoje, 81 anos, ele está lá em Fortaleza, todo dia ele vai lá para a oficina dele, atender os clientes, consertar relógio. Uma pessoa que conserta relógio é a pessoa mais paciente do mundo. Então, o papai sempre foi firme, mas sempre foi muito gentil. O papai falava, conversava, dava contexto. Se precisasse reclamar, o pai levantava o dedinho e dizia: olhe, eu sou seu pai e eu estou mandando. E a gente obedecia. No Ceará tem uma expressão que chama murchar as orelhas. Então, ali a gente entendeu o recado. Murchou as orelhas e obedeceu. Minha mãe teve uma criação diferente do meu pai e ela tinha uma outra estratégia pedagógica, digamos assim. Eu apanhei de cinto de couro. Uma vez. Devia ter uns 6 para 7 anos. Uma surra grande. Depois, este cinto ficou pendurado. No Ceará, a gente usa muita rede, né? Então, tem os armadores de rede na parede. Eles moram na mesma casa até hoje. A parede ainda está lá, o armador ainda está lá. E durante toda a minha infância e adolescência, este cinto ficou lá pendurado. Então, toda vez que eu pensava em teimar, desde o dia da surra, a minha mãe fazia aham, e apontava para o armador e para o cinto. Aí, a memória batia, a gente chama Skinner e Pavlov, né? Comportamento condicionado. As carnes tremiam e eu, com medo, nunca mais teimava. Veja, os meus pais faziam dessa forma e eles diziam assim, ó, eu vou fazer assim porque era assim que seu avô fazia comigo. Você vai apanhar sim porque a sua avó me batia. Não, você não vai porque no meu tempo eu não ia. Sim, você vai porque no meu tempo eu ia. Veja, eles reproduziam com a minha geração o que a geração anterior a deles tinha feito com eles. Era uma reprodução. E a gente não questionava. Não gostava, mas não questionava. Papai e mamãe eram autoridade, meus avós muito mais ainda. O que isto significa? Mas era uma geração diferente. Era, mas acabava que o gap intergeracional, a diferença entre as gerações, tendia a acabar sendo pequeno. Por quê? Porque a tendência era reproduzir o que eu já tinha aprendido com a geração anterior. Aí deixa eu te dizer onde é que o mundo começou a ficar exponencial. O meu irmão mais novo. Hoje eu vou fazer 51, meu irmão vai fazer 39. Geração Y. Ele não viu o tal do cinto que eu te disse, que me acompanhou a minha adolescência inteira. Ele ouviu falar por mim. Quando ele começou a ficar rapaz, começou a sair de casa e ao trabalho próprio da idade, eu já era pai de família. Cansei de ligar para casa, meio revoltado de ciúme, me sentindo injustiçado, cobrando do meu pai e da minha mãe, porque é que ele tinha determinadas liberdades que no meu tempo eu não tinha. E com o coração afetado mesmo. A resposta dos meus pais era assim: meu filho é outra geração. Então, as diferenças elas já começaram a ficar maiores. Mas o mundo, de fato, se tornou exponencial quando a minha geração foi pai. Não posso generalizar para todo mundo, mas eu vou dar o meu exemplo. Minha filha mais velha, a Lara, está com 26 anos. Se a gente está em 2025, ela nasceu bem ali no finalzinho do século XX para o século XXI. Você quer que eu diga uma coisa muito diferente? Nesta época, a minha geração já tinha aprendido o que é que significava agredir fisicamente. Bater com cinto, dar palmada e chinelada, palmatória, botar de castigo em cima dos caroços de milho. Não sei se tem isso na região de vocês, na minha região tinha. Não é um castigo, é uma tortura. Nós já tínhamos aprendido as consequências psicológicas da agressão física. Veja, bem explicado. Eu não estou falando que não é para ter regra, que não é para ter punição se houver descumprimento de regra, que não é para ter o que a gente chama de castigo. Isso é óbvio que os combinados de educação eles precisam existir. Eu estou falando de uma coisa específica. É punição física, tá? Então, como a minha geração tinha aprendido uma coisa que a minha mãe não sabia, que se ela soubesse, ela não tinha me batido do jeito que ela me bateu, esta geração tomou uma decisão quando pai. Bater na minha filha eu não vou.
Aí, este conhecimento e este sentimento foi se desdobrando para outras coisas, do tipo, eu não quero que a minha filha tenha medo de mim como eu tinha medo do meu pai e da minha mãe. Eu quero que me tenha respeito. Se você parar para pensar, faz muito sentido. É uma espécie de evolução da forma de criar. Ok. Claro que se você vai abrir mão da imposição física, então tem que ter alguma coisa para pôr no lugar. Era o conhecimento da forma de comunicação, de relacionamento social, um conhecimento do desenvolvimento psicológico da criança, todas essas coisas. Mas aí, é assim, às vezes a gente passa do ponto, né? Então, essa coisa, em muitos casos, óbvio que as pessoas não são iguais, a gente está falando ali da resultante da geração, então, uma quantidade maior de pessoas que determinou o resultado, passou a pensar assim, ó, eu não vou bater, porque eu sei que não é para bater. Eu não quero que a minha filha tenha medo, estou falando filha porque eu estou no meu exemplo. Não quero que ela tenha medo de mim, quero que ela me tenha respeito. Isso, em parte, em alguns casos, tinha uma coisa assim, ó, porque como eu tinha medo do meu pai e da minha mãe, eu escondia algumas coisas do meu pai e da minha mãe. Eu não quero que minha filha esconda nada de mim. Eu quero que ela tenha abertura para falar comigo o que precisar. Sempre estarei com ela. Até aí, ok, ainda é compreensível e aceitável. Mas aí, algumas pessoas da minha geração chegaram à seguinte conclusão: eu não quero, eu vou ser amigo do meu filho, da minha filha. Aí a gente pode dizer, usando uma alegoria, que foi a primeira capotada que o mundo exponencial deu. Porque, veja, todos aqui, imagino, temos já experiência de vida suficiente para cravar uma coisa. Amigo é amigo, pai e mãe é pai e mãe. O amigo, ele vai te acudir em todas as necessidades, em qualquer momento. Seja lá o que for. Ele vai empurrar as coisas para debaixo do tapete. Pai e mãe vai criar os filhos de tal maneira, a gente chama guarda-reios. Vai colocar guarda-reios na tua criação para que você não chegue a fazer coisas que precisem ser acobertado por um amigo. São funções diferentes. Por isso que a gente não pode se incomodar com aquela coisa de eu estou chateado com você, mamãe, eu estou chateado com você, papai. Ok. No Ceará fala assim, são dois trabalhos. Chateio agora à noite, amanhã de manhã fica bom. Eu é quem sei o que é que eu preciso fazer. Isso, a psicanálise diz que a função psicanalítica do pai e da mãe é chatear os filhos. É fato, porque eu sei coisas que você não sabe. Nem tudo precisa ter contexto. Então, eu não vou nem comentar a geração alfa, o tamanho do gap intergeracional que ficou. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Uma das maneiras da gente entender como é que este mundo exponencial é diferente do nosso, tem muito a ver com isso que eu estou dizendo. E isso aqui se traduz na nossa casa, muitas vezes. Eu não estou falando da casa de ninguém, tá? Não tenho este direito que eu não conheço. Estou usando a minha referência e a gente vai tentar encontrar aqui alguns padrões. E isso se reflete muito na sala de aula. Eu vou lhe dizer, Isaac, o meu mais jovem, é um garoto maravilhoso, mas até a comunicação com ele, principalmente quando chegou na adolescência, eu precisei aprender muito, porque a minha fala, eu sou muito fã do meu pai, intelectualmente, mas de formação emocional, eu vim a cópia da minha mãe. Então, a minha tendência é de me impacientar, eu me regulo muito com essas coisas. Minha tendência é de me impacientar, de dar um grito, de impor. E veja, não batia, não funcionava, não desencontrava, principalmente sendo a pessoa que o Isaac é. E não funciona na base da imposição. Primeiro que a coisa mais difícil do mundo é ficar calado. Uma coisa que eu ouvi demais da minha mãe. Cale a sua boca que você não está falando com a parceira, não. Sou sua mãe. Você ficava dizendo cobras e lagartos consigo mesmo na sua cabeça, mas jamais ia sair da sua boca. Fim. A gente não questionava isso. Corta para agora. Não estou falando do filho de vocês, eu estou falando do meu. E veja, é um menino maravilhoso,
mas ele não entende essa parte do agora eu preciso ficar calado. As funções sociais neste mundo exponencial, elas estão muito mais equivalentes. A coisa do sim, senhor, sim, senhora, que era a coisa mais comum do nosso tempo, agora a gente gasta uma energia danada para conseguir que isso aconteça, se a gente conseguir. E aí, onde é que eu estou querendo chegar com essa história toda? Veja, Isaac não é culpado e nem responsável de ser do jeito que é. Ele é um jovem da época dele. Como eu fui um jovem da minha época, como vocês foram jovens da época de vocês. A geração seguinte, ela não é melhor nem pior do que a anterior. Ela é diferente, porque ela é uma outra geração. Aí, veja só onde é que eu estou querendo amarrar essa história. E Delfrânio, mas então é assim. O que você está querendo dizer para a gente é que nossa expectativa era criarmos os nossos filhos do jeito que nós somos criados. Era isso mesmo. Mas aí, quando chegou na época da gente ser pai, no Ceará tem uma expressão que fala assim, ó, eu me lasquei. Significa dizer, eu me dei mal. Pensei que era uma coisa e foi outra. O meu caso foi literalmente isso. Eu desde cedo, eu imaginei que eu queria ser pai cedo, não me pergunte onde eu tirei essa ideia, e eu queria ser muito pai. E, tipo, eu tinha esse número na cabeça, não me pergunte por quê. Hoje eu faria um plano diferente, mas enfim, já consegui ter sucesso. Eu tive os 4 que eu queria. Mas o meu plano seguinte era, eu vou criar meus filhos do jeito que meu pai me criou, do jeito que minha mãe me criou. Estava tudo certo, para mim era garantido de sucesso. O que foi que aconteceu? Me lasquei. Porque quando a minha primeira filha nasceu, o mundo deixou de ser como era e eu perdi a referência. Então, o que é que isso significa? Significa dizer que ficou para mim o ônus de entender este novo mundo, entender esta nova geração e descobrir, criar uma maneira de conseguir fazer o que os meus pais fizeram. Veja só o nosso desafio. A gente tem muito claro onde é que a gente quer que os nossos filhos cheguem. E muito baseado em onde a gente chegou e onde a gente não chegou. E eles vão conseguir, tá? Eu posso dizer, partindo da minha experiência, minha esposa também é educadora, então a gente se dedica muito nessa coisa da criação dos meninos. Hoje nós temos uma convicção. E uma coisa importante. O fato da gente estudar tudo isso todo dia não tira as dores que todo pai e toda mãe tem, tá? Só muda de endereço. Tudo igual. A gente só tem ferramentas que dão para a gente a sensação de que a gente vai conseguir passar por aquilo com estratégias. Mas as dores, elas estão lá. A gente chegou a uma conclusão. Eles vão chegar lá, mas eles vão precisar de muito mais suporte do que a gente precisou. Por conta de um conjunto de coisas que tem a ver com isso que eu estou dizendo e muitas outras coisas. Aí eu vou trazer aqui uma coisa que, para mim, foi uma ferramenta, e principalmente por conta de Isaac. Quando eu me vejo com limitações, o meu jeito de encarar a vida eu estou precisando aprender alguma coisa nova, que tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Isso aí é a capa de um livro, que já é uma sugestão de leitura, talvez alguns até conheçam. Eu conhecia, mas nunca tinha me aprofundado. E uma coisa importante, não é psicologia positiva, não é sobre felicidade, é disciplina positiva, tá? Isso é um trabalho de referência de uma pesquisadora chamada Jenny Nelson, e aqui eu coloquei um print do que, para mim, é a coisa mais importante que tem na proposição dela, que é uma leitura do mundo que a gente vive hoje. E veja só como casa com o que a gente conversou até aqui. Nós viemos de um mundo com uma educação rígida e, por vezes, a gente podia dizer até excessivamente rígida. Vamos fazer um exercício aqui? Como pais, tá? Você imagina seu filho, sua filha, hoje, chegando em casa e dizendo assim, pai, mãe, hoje na escola eu levei palmatória. Desobedeci, não levei o material, não fiz atividade na hora que tinha que fazer, aí o professor, palmatória na minha mão. Isso é concebível na cabeça de alguém aqui? Não é assim que o mundo funciona mais. Então, rígido é uma coisa, excessivamente rígido, a gente tem alguns exemplos disso. Aí, o tal do mundo exponencial, junto com ele, por conta de tudo isso que a gente conversou aqui, veio uma educação mais permissiva. Agora, o que acabou acontecendo no somatório de tudo?
o que era excessivo para um lado, acabou muitas vezes sendo excessivo para o outro. A gente acabou perdendo um pouco a mão e se tornando excessivamente permissivo. O que acontece? O que é a leitura da disciplina positiva? Qual que é o nosso desafio? Encontrar um caminho do meio. Qual que é o nosso desafio hoje, dado este cenário do mundo exponencial? Como é que eu consigo levar, aí eu vou de novo dar o meu exemplo, como é que eu consigo levar o meu Isaac para o mesmo lugar que o pai levou a mim e os meus irmãos? Pessoas de caráter, com valores, trabalhadores, que valorizam o conhecimento. É onde eu gostaria que os meus filhos chegassem. O Isaac é o exemplo, né, o meu mais novo. É onde eu gostaria que ele chegasse. Como é que eu levo ele para o mesmo lugar sem fazer, por exemplo, o que a minha mãe fez? De dar uma surra com cinto de couro. E preciso dizer um negócio. De novo, eu estou falando de mim, não estou falando de vocês. Já teve vezes dele, no Ceará chama atentar o cão. É abusar da sorte, é testar até o último limite do pai. Que eu te juro, como a minha mão coçou, eu imaginando segurando o cinto da minha mãe. E veja, hoje eu tenho uma compreensão que é assim, é inevitável que eu, como ser humano, porque é meu filho, mas é homem, eu sou homem, é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Essas figuras, elas estão juntas, elas se confrontam. É legítimo que eu tenha sentimentos assim. Porque eu me vejo com a idade dele, com muito menos do que o que ele faz para testar a minha paciência. Eu levava uma surra. E agora isto não é uma estratégia. Aí é onde vem o meu desafio. Como pai, como educador e como adulto desta época. O que é que eu preciso entender? Onde é o ponto de evolução para eu conseguir lidar com essa situação? E aí é o que vem a proporção da disciplina positiva. Eu vou tentar dizer isso de um outro jeito. Até vou me arriscar aqui, porque é até uma pergunta. Patrícia, no Rio de Janeiro tem rapadura? Como eu falo com o Brasil inteiro, eu preciso tomar cuidado com as referências que eu uso. Mas o Alexandre está balançando a cabeça ali e rindo. Eu acho que já deu a dica, né? O Alexandre estava no carro, chegando com a filha e já está em casa ali. Obrigado, Alexandre. Tem rapadura, né? Massa. Essa fala aqui, minha esposa é educadora. E ela é professora alfabetizadora, né, que é a coisa mais linda que tem, né? Ensina as crianças a ler e escrever. E ela faz uma fala que, para mim, é a transcrição do que eu acabei de dizer, de um jeito menos técnico. Ela diz assim, olha, como professor, e aí ela fala, como mãe, como pai, eu tenho que ser que nem rapadura, doce e dura. Então, como é que eu consigo impor os guarda-reios necessários para conduzir nossos filhos no caminho, mas sem lançar mão dos artifícios do mundo linear, que hoje não funcionam mais. E aqui uma coisa bem importante, eu gosto de conversar as coisas bem pé no chão, para não ficar teorizando demais. Veja bem, eu e Delfrane, se eu quiser, eu posso repetir minha mãe e ter um cinto pendurado no armador da minha casa, e eu posso dar uma surra em Isaac se ele teimar? Eu posso. Chama-se livre-arbítrio. É meu filho, eu posso fazer. Agora, nós temos a nossa... porque aí o que é a minha ideia? Só vai funcionar se eu fizer do jeito que a minha mãe fez comigo. Hoje nós temos ciência suficiente para entender que não é assim. E aí é onde vem o ponto do desafio. Mas, veja, então o mundo não é mais do jeito como era para a gente. O que significa dizer que o ônus é todo nosso, mas nós não estamos falando aqui de jogar fora tudo que a gente viveu e aprendeu. Lógico que não. Porque, quer ver uma coisa importante? Vou voltar nesta imagem aqui. O mundo mudou. E as novas gerações. Mas vamos fazer aqui um exercício. O que é que não mudou? Continua sendo a mesma espécie. Continua sendo um ser humano. Continua sendo um cérebro que leva desde a barriga da mãe até os 22, 23 anos para completar toda a mielinização dos neurônios do cérebro humano. Uma experiência que talvez a gente tenha pego dos nossos pais. Quando os meus mais velhos começaram a crescer, dava um trabalho danado, eu pedi a referência do meu pai, o papai dizia assim, o papai não tem educação formal.
O papai dizia assim, meu filho, tá dando trabalho agora, porque é adolescente. Mas, quando fizer ali 22, 23 anos, parece que vira uma chave na cabeça da criatura e vira gente. Vamos na neurociência? É quando se completa o processo de formação das bainhas de mielina dos neurônios do cérebro do ser humano. E aí a gente diz que o cérebro amadureceu. Então, essa coisa tá tudo, isso não mudou. É por isso que o adolescente, Isaac, todo santo dia, hoje não estou em casa, estou viajando. Minha esposa está lá. Tenho certeza que quando terminar aqui eu vou ligar para casa. Eu vou ouvir a mesma coisa que eu escutei ontem. Porque teve que dizer para o Isaac todo dia a mesma coisa. Porque tem que deixar as coisas arrumadas, porque tem que acordar na hora, porque tem que... Cada um tem sua história. Mas chega na adolescência, todo dia tem que repetir a mesma coisa. No Ceará fala o vídeo de mercador. Mas faz o vídeo de mercador, não escuta o que é que o pai e a mãe estão dizendo. Mas veja, escuta e não escuta. A neurociência explica. O cérebro do adolescente, na estrutura que ele está nesta fase da vida, é impossível. É igual aquela história, saiu, vai ter que chegar às 9 horas da noite, chegar às 10. Sabe que está fazendo errado, mas está testando o limite. É do cérebro do adolescente. Nem que ele quisesse fazer diferente, era difícil dele conseguir. Não era assim quando era criança. Não era assim quando era bebê. Por quê? Porque é um cérebro em desenvolvimento. Isso não mudou. Então, isso é uma coisa importante. Ninguém está falando que, agora tem que ficar tudo diferentinho. Vou dar um exemplo da minha área, tá? Estava fazendo uma palestra para professores, aí não foi no Baiense. Estava fazendo uma palestra para professores, falando disso aqui. Aí um professor se empolgou e disse assim, professor jovem, aí disse, professor, o senhor está certo, eu tenho um caso para contar. Participação, fui lá, levei o microfone. Aí ele disse, precisamos entender que as novas gerações são diferentes. Olha, eu mudei o meu jeito de dar aula. Se essa geração só consegue se concentrar por 3 minutos, eu agora divido a minha aula em blocos de 3 minutos. Gente, vocês não são professores de profissão, mas tu já entendeu onde é que a história vai parar, né? Eu dou 3 minutos de aula focado, aí paro, conto uma piada. Dou 3 minutos de aula focado, paro e faço uma dancinha. Dou 3 minutos de aula focado, paro e faço uma selfie com os meninos. Eu tive que ser profissional e tive que dizer para ele, na frente de todo mundo, que não está errado. Veja, as crianças de hoje não têm capacidade de focar. Mas hoje a gente entendeu por quê. Demorou 35 anos, mas a gente entendeu. O uso indiscriminado de rede social afeta o processo de mielinização dos neurônios, diminui a capacidade de foco e atenção. Nós estamos vivendo um ano importantíssimo. Tira a rede social da cabeça dos meninos. Não é o celular na escola. O problema não é o celular, o problema é rede social. E não é na escola, é na vida. É repensar o cotidiano. Aí o cérebro volta para o lugar. Então não é uma evolução de Darwin. Aí, entender a evolução não quer dizer se render. A gente não pode ser refém de filho, de criança, de adolescente, de aluno. Não tem isso. O ponto é da gente entender o meio do caminho. O que é que eu posso fazer e tenho que fazer do jeito que eu aprendi, do jeito que fizeram comigo, e o que é que eu preciso fazer um pouco diferente. Isaac está na fase de começar a sair com os coleguinhas. Chama resenha. Porque hoje tem a resenha com os colegas. E a gente está administrando. Final de semana passado, na quinta-feira, eu combinei com Poliana. Este final de semana, ele não vai para a resenha. Aí ela falou, hoje ainda é quinta-feira, ele nem pediu. Eu disse, mas ele não vai. Você concorda? Aí ela, tá bom, tem algum motivo? Eu falei, não tem motivo. Ele, no sábado, no domingo, ele vai pedir e a gente vai dizer não. Dito e feito. Quando chegou no sábado, ele ficou todo quietinho. E aí é super comportado. No sábado de noite, na hora de dormir, né? Filho exemplar. Sim, tem uma resenha amanhã. Aí eu disse, não, antes de você terminar de falar, amanhã não tem resenha. Aí qual é a reação? Mas por que não? Eu disse, porque não tem. Não, mas eu preciso saber o porquê. Não, você não precisa saber o porquê. O porquê é porque seu pai e sua mãe disse que não. E por que eu fiz isso? Só pelo exercício
do não. E não tem motivo. Não porque o pai e a mãe têm autoridade. Não porque o pai... E não teve conflito. Ele engoliu seco. Então, assim, a gente não pode ser refém dessas situações. Mas o desafio, ele vai estar lá o tempo inteiro. Então, estou tentando aqui de uma maneira o mais prática possível, o mais pragmática possível, mas também fundamentando de maneiras diferentes, deixar estabelecido o que é essa ideia do mundo exponencial. E que a gente vai sofrendo um desafio atrás do outro, né? E veja só a nossa condição. Aí deixa eu parar aqui um pouco para virar a conversa. São 19h56. Veja só a nossa vida, né? Entendemos o desafio das redes sociais, tomamos uma atitude. Estamos ganhando consciência, estamos tendo conversa como essa daqui, escolas pelo Brasil inteiro, veio agora uma imposição de lei para ajudar a dar no Ceará chama freio de arrumação, né? Vamos dar uma parada aqui todo mundo e rever esse negócio. Aí, exatamente agora, neste momento, o que a gente tem? Apostas online, inteligências artificiais. Então, não sei se vocês têm acompanhado, hoje você tem um chat GPT, né, uma outra inteligência artificial, o exemplo que eu vou contar chama Character AI, que permite que você crie um avatar, você personaliza, baseado até em personagens de ficção que você conhece, com voz, com imagem, com tudo. Você cria um personagem sintético para interagir com você. Aí nós temos um caso, que é onde eu quero chegar, não tem 6 meses essa história, de um garoto de 14 anos, não foi no Brasil, nos Estados Unidos, que se suicidou. Primeiro, ele parou com o time de basquete, Oi, Lu, o Lu tá de mão levantada ali, só fechar esse raciocínio, tá? Parou com a atividade esportiva, se desligou dos amigos, foi se trancando em casa, e um dia se suicidou, com 14 anos de idade. A mãe, quando vai atrás da história, olha todas as conversas, ele tinha um relacionamento amoroso com a inteligência artificial. Se desiludiu e se suicidou. Isso a gente chama antropomorfização da tecnologia. Imagina que agora é voz, e não é uma voz robótica, é uma voz que você modula, escolhe como é que você quer que seja. Então, é um desafio atrás do outro. Mas onde é que estão os fundamentos? O que a gente quer para os nossos filhos? Quais são os valores? Quais são os objetivos de educação? Aí eu não posso deixar de dizer a importância que a escola tem, mais do que nunca na história da humanidade, agora, para ajudar a gente, quanto pai e mãe, que às vezes muitas vezes não somos dessa área, a acompanhar essas coisas todas, a passar a visão no filho todo dia na escola, como a gente diz, e momentos como esse aqui, para a gente poder, porque o primeiro desafio de tudo é a gente conseguir ficar junto, para poder dividir informação, compartilhar, trocar ideia, às vezes ter um alento, que isso, inclusive, hoje, a Patrícia viu, a gente teve agora, na virada do mês de abril para maio, em São Paulo, o maior evento de educação da América Latina que acontece anualmente, que é a Bet Brasil. Não só ela estava lá, mas tinha um grupo de pessoas da escola, e ela participou do momento lá no estande do SAS, que a gente falou de saúde social. Isso aqui que a gente está fazendo é o terceiro pilar da saúde. Além da saúde física e da saúde mental, é a saúde social. São essas relações que tendem a garantir uma vida longeva e saudável neste mundo exponencial. Então, acho que era isso, para cravar as 20 horas, como eu prometi. Como eu disse, os slides vocês vão receber, a Patrícia sabe, tem muito mais do que esses aqui que eu mostrei, porque os slides eu não faço para mostrar, eu faço para entregar para vocês. E é isso, estou aqui à disposição, vi que a Lu já está de mão levantada ali, fica à vontade, Lu. Obrigado, gente. Não sei se ela levantou a mão sem querer ou mudou de ideia. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Querer, eu vou dar uma olhada. Desculpa, nem percebi. Ah, não se preocupa, foi ótimo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no
no chat. Ok. O Alexandre. Vai, Alexandre. Olá, Ildefrânio, nome difícil. Boa noite para você, boa noite para todos vocês que estão também participando. Palestra muito boa, maravilhosa, enriquecedora. Parabéns aí pela apresentação. Né? Trouxe assim muitas contribuições para esse desafio que é educar nossas crianças nessa sociedade contemporânea, nessa sociedade em rede, né? Em meio a todas essas questões tecnológicas, todos esses desafios. E uma coisa que você, enfim, tocou num ponto, e que certamente é uma coisa que passa na cabeça de todos nós pais, né? Enfim, que somos dessas gerações, né? Y, Z, né? X também, em relação à questão do saudosismo, né? No nosso tempo, a gente foi educado assim, e aquela educação um pouco mais dura, um pouco, às vezes, até opressiva, repressiva, funcionava, e hoje a gente vive um tempo em que é diferente, um tempo em que os desafios são maiores, um tempo em que, como o nome você até propôs, né? O mundo é exponencial. Eu sou da matemática, sou companheiro seu de exatas, né? Sou professor também, atuo no ensino superior no momento. Um mundo acelerado, hiperacelerado, hiperinformação, né? São as redes sociais trazendo aceleração no pensamento das crianças, e educar nesse tempo, de fato, é uma situação muito difícil, né? E uma coisa que você citou e que eu anotei, que eu achei assim muito bacana, que é entender a evolução, mas não se render a essa evolução. Eu penso que é pegar essa evolução, compreender essa evolução, né, e usá-la da melhor forma possível para educar as nossas crianças, né, e não simplesmente deixar ela nos conduzir, né? Nós estamos no tempo da inteligência artificial, como você falou, né? Muitos trabalhos são feitos a partir de inteligência artificial, e a gente, como educador, né? Nós somos da área, a gente, como educador, a gente fica se perguntando até que ponto é a pessoa mesmo que fez, ou foi a inteligência artificial que fez para aquela pessoa, para aquele aluno. Então, assim, os desafios são muito grandes, e essa palestra de hoje eu só tenho a agradecer, porque trouxe muitos elementos aí para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente entender um pouco mais como está a nossa sociedade hoje, esse mundo exponencial, né, que é o termo que conceito que você está trazendo, né, e tentar educar nossas crianças da melhor forma possível, para que elas sejam criativas. Isso é uma habilidade, uma skill muito importante, a habilidade, né, socioemocional, né, a criatividade, que sejam crianças proativas, né? Então, assim, como desenvolver essas habilidades em nossas crianças? Ainda bem que a gente tem o LIVE na escola, que também ajuda nessa construção dessas habilidades socioemocionais, né? Que certamente lá na frente vão ajudar na criação das hard skills, né? Que são as competências técnicas, a preparação para a atuação para a formação profissional. Então, assim, muito boa palestra, enriqueceu muito, assim, certamente nossas reflexões, trouxe muitos elementos para as nossas reflexões. Eu só tenho a agradecer. Não, bacana, eu que agradeço, e vou, inclusive, fazer uma provocação, tá? Inclusive, porque eu fiquei bem empolgado, porque a Patrícia disse, não, mas os nossos pais participam. Aí eu, por dentro, né, por causa das experiências gato escaldado, né, eu disse, só quero ver. Mas como eu vi que o povo participa mesmo, vou assumir um compromisso aqui. Depois, em um outro momento, quando vocês receberem os slides, o material, que tem vários desdobramentos, a gente pode falar só sobre as redes sociais, a gente pode falar sobre as inteligências artificiais, enfim. E vocês, em um outro momento, entenderem e chegarem para a escola e disserem, olha, a gente queria um outro momento e podia ser com o Idelfrânio. Mas agora vamos focar nisso aqui, nesse modelo aqui online, gente, se funciona para todo mundo, contem comigo, tá? A gente vive disso mesmo. Agora, eu acho que eu vou adivinhar de onde é que vem a próxima fala, porque na janelinha ali que tem o Léo, não sei se é Scarpe,
Ele saiu da tela onde ele estava sozinho, aí chegou ali a companheira dele, eu acho que ela está querendo falar, porque eles estão se ajeitando ali para ficar na tela, eu estou de olho. Obrigado, Alexandre. Fica à vontade, gente. Na verdade, Ideufrânia, a gente só quer agradecer, né? Porque acho que esse foi um momento incrível, que a gente aprende, reaprende, se esvazia, volta a aprender, e estar com você nesse momento e você poder trazer todo esse esclarecimento para a gente foi um momento muito único, e como pais, né? De 3 filhos, né? A filha do Léo e os meus 2 filhos, não necessariamente na mesma família, mas isso é tão interessante, né? Porque, além de toda a geração, tem também essas questões, né? Então, eu fico muito feliz de poder ter dividido esse momento com você e agradecer profundamente. Muito obrigada. Muito obrigado. Me fala teu nome. Meu nome é Mônica. Mônica, tá bom, Léo e Mônica. E a Mônica tem voz de locutora, de filme. Se eu ficar de olho fechado, eu vou imaginar que eu já ouvi essa voz em algum filme. Muito bom, obrigado, Léo. Obrigado, Mônica. Patrícia, Márcio, tá com vocês aí. Professor, agradecer de coração a sua disponibilidade, sua competência. Tu viu que deu tempo, rapaz? Sempre dá, no final tudo dá certo, né? Se não deu certo, mas olha, o final. É você ter as pessoas certas e conversar com um jeitinho, né? O motorista chegou super mal-humorado. Aí eu falei, meu Deus, não vai dar nem para conversar aqui. Aí eu fui responder um áudio da minha esposa, falei, não sei o que, Caicó. Aí quando eu terminei, ele disse assim, o senhor falou Caicó? Eu disse, é lá no Rio Grande do Norte. Ele disse, então, eu sou de lá da terra vizinha. Pronto, mudou a conversa. Aí ele disse, eu ouvi o senhor falando aí, o senhor está atrasado, é? Eu disse, rapaz, pela previsão do tempo todo. Ele disse, peraí, doutor, que eu vou dar um jeito. Ele pegou outra rota, ele disse, por aqui é mais longe, mas é mais rápido. Ele chegou 19h56 no hotel. Então, tudo dá certo no final. Quando a causa é boa, Deus ajuda, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Te agradecer de coração aí a disponibilidade, tá? Sua competência. E eu estou igual a Patrícia, né? Acho que já é a 4ª apresentação e daqui a pouco, acho que daqui a 2 semanas você está no Rio, é isso? É verdade, vocês vão estar lá? Claro. Estaremos, Deus quiser. Eu já vou estudar mais, porque eu tenho que levar alguma coisa nova, que eu não vou ficar repetindo as coisas para vocês. Estaremos lá com professores. O baiense está me botando para estudar. Estaremos em 6, Patrícia? 8 pessoas. Estaremos em 8. Muito bacana, gente, muito bom. Mais alguém quer fazer uma colocação? Uma pergunta. Vocês estão falando sobre ele vir aqui ao Rio, sobre ir em algum lugar. Os pais não podem ir? Isso é um evento só fechado para o pessoal do Baiense? Como é que é isso aí? Não, Vocês colocam o doce na nossa boca aqui na live e a gente não pode ir presencialmente lá na palestra do Ildefrânio? O que é isso? Não, essa eu posso explicar. Isso é um evento promovido pela companhia, pelo SAS, para a escola, e a gente faz ali uma pauta. Inclusive, tem uma pessoa nova no meu time que vocês vão adorar, viu? Ele vai estrear lá, fazer uma pauta lá. Então, esse é um evento para a escola. Esse é fechado, Alexandre. Mas eu vou assumir um compromisso com você. A pauta que eu preparo para lá, eu ajeito os slides e a escola compartilha com você. Não se preocupe, não, viu? Lu, quer falar? Você levantou a mão de novo. Acho que foi sem querer de novo. Tem algum lugar que ela aperta ali. Alô, Talvez ela esteja querendo bater palminha. Oi, Lu. Eu quero fazer uma pergunta rápida, professor. Maravilhoso. O senhor acredita que existe a possibilidade de deixarmos as crianças terem acesso à tela, mas sem perder a mão? Tá. Eu tenho uma resposta muito assertiva para isso, tá? Muito se tem falado, Lu, porque o tempo de tela. Mas faz aqui um raciocínio comigo. Se seu filho ou filha
passar uma tarde inteira na plataforma do SAS. Vou falar de uma coisa que eu conheço, que oferece leitura, ambiente gamificado para resolver questões, se for do ensino fundamental. Então, não é um joguinho. É um joguinho que é um algoritmo de resolver questão. Atividades online. Qual é o mal que esta tela pode fazer? Então, onde é que eu estou querendo chegar? A questão não é a tela. A questão é o que vem na tela. Entendi. Então, você ficar em qualquer rede social, submetido... bem facinho de entender. Pensa aqui comigo. Você abre o seu Instagram, aí aparece um post. Aí, não te interessa. Tu arrasta para cima. Sim. O algoritmo da rede social entende assim, isso aqui não deu dopamina para a Lu. Aí o próximo post, a Lu olha e diz, esse eu gostei. Arrasta para o lado. Sim. Curte, compartilha. E aí o algoritmo vai aprendendo o que é que ele tem que pôr embaixo para te manter presa ali. Entendi. Agora, veja bem, eu e tu já passamos dos 20 e poucos, o nosso cérebro já está formado. E as nossas crianças, que o cérebro ainda está em período de formação e atrapalha biologicamente. Então, é disso que a gente está falando. Para isso, não tem tempo seguro de tela. Nós mesmos, se a gente não tomar cuidado, a gente é pego nessas armadilhas. Exatamente. Então, eu acho que o raciocínio é esse, tá? A questão não é tela. A questão é o que na tela. Entendi. Tá? Tá bom, professor. Obrigada, viu? Valeu, eu que agradeço. Beleza, gente? Mais ninguém? Nenhuma pergunta, nenhuma colocação? Bom, tão tímidos. Mas eu acho que a gente... Nossa, eu tô assim... Concordo completamente com ele. A minha filha tem 13 anos, né? Ela não leva o celular para a escola, tem uma resistência terrível por conta disso, né? E eu tenho muita dificuldade com ela nesse sentido, de, por exemplo, assim, infelizmente, ela tem a rede social, tento controlar ao máximo, né? Inclusive tem os dics da vida, né? E aí eu tento monitorar, meu marido, eu e meu marido, nós temos os Instagrams dela no nosso celular para tentar monitorar, mas o grande problema é esse, assim, a gente fala, vai para a plataforma, e aí quando a gente entra, a gente sempre vê que foram 10 minutos de plataforma, 20 minutos de rede social. Por mais que a gente tente monitorar, é uma dificuldade enorme, né? Então, assim, é uma luta. Eu fiz a colocação só para dizer que é uma luta. É uma guerra que a gente está vivendo, porque, para mim, está sendo uma guerra, justamente por essa dificuldade. Eu acho que a tecnologia tem muito a trazer, né? Mas, infelizmente, eles usam os recursos de forma inadequada, igual essa questão de usar o chat GPT, né? Ela já virou para mim e já falou assim, eu falei, vai resolver a questão tal. Ah, calma aí. Aí já existem os aplicativos, né, sem ser o chat GPT, que vai resolver a questão ali para a criança, dando passo a passo, e ela não pensa. Ela literalmente não precisa pensar em nada, porque a resposta vai vir completinha só para ela copiar. Então, assim, é muito complicado a gente ter todo o controle. É uma coisa que, para mim, está sendo muito, muito complicado. Só para fazer a colocação. Patrícia, não, ótimo, obrigado. Veja, vou pegar a sua palavra final. É muito difícil para a gente ter o controle. Veja, mas esta é uma das características mais marcantes deste mundo exponencial. Nós não temos o controle. Nós pais e nós professores, nós não temos esse controle. Veja, eu com 14, eu me tornei professor de física por causa do MacGyver. Aí,
O MacGyver passava à tarde. Eu assistia. A Globo inventou de botar o MacGyver para a noite, depois da novela das 8. Eu, com 14 anos de idade, às 18h30, seu Francisco dizia, desliga a televisão e vá dormir. Mas papai, o MacGyver, à noite, depois das 18 horas, para uma criança, eu com 14 anos, para uma criança da sua idade não tem nada que preste na televisão. Passa para o seu quarto e vá dormir. Vamos lá. Quando eu ia para o meu quarto, no meu quarto não tinha TV. O máximo que eu conseguia era ler um livro até a hora que ele dissesse, já chega isso também, parou e acabou. O celular está na palma da mão. A internet é onipresente. A programação é na hora que eu quiser. Então, isso é um ponto. Faz parte do desafio como é que a gente lida com uma coisa que não dá o controle para a gente. Um outro ponto importante. Você falou da sua filha. É o caso de muitos de nós aqui. Vamos pensar assim, ó. Hoje eu estou com 3 sobrinhos. Fui pai cedo, mas demorei para ser tio. O Francisco está com 3 anos. Catarina vai fazer 2 anos agora, nesse mês. E a Celina está com 1 ano, certo? Esses 3 já pegaram os pais muito cientes do prejuízo que é o uso indiscriminado de rede social, etc, etc, etc. A gente já vai fazendo esforços diferentes. Onde é que eu estou querendo chegar? O meu Isaac tem um caminho parecido com a sua filha. Mas ele começou a usar, a gente não sabia o que a gente sabe hoje. Então, qual que é a lógica do negócio? Sua filha e o meu Isaac, eles não são culpados. A gente deixou. A gente, que eu estou dizendo, o mundo. A gente permitiu. Agora a gente vai ter que resolver um problema que foi a gente mesmo que criou. Então, tem um ponto de desafio nessas coisas aí. E aí, só para fechar e não deixar de amarrar isso aí, a coisa das IAs, mas aí eu vou propor que a gente tenha um outro momento de conversa sobre isso, porque é importante. Minha percepção, tá? Veja, eu sou gerente executivo de inovações da Arco. Hoje é a companhia de educação que mais investe em tecnologia de inteligência artificial na América Latina. Então, lógico que quando o ChatGPT apareceu, em novembro de 22, quem foi a primeira pessoa da minha casa a usar esta nova tecnologia de ponta? Isaac, não fui eu. Ele descobriu o ChatGPT primeiro do que eu. E como foi que a gente soube? Porque ele anunciou na mesa assim, ó, vocês já viram a nova plataforma que faz redação? Ele não tinha ideia nem que era uma inteligência artificial. Que foi que a gente parou para conversar com ele? Espera aí, cara. Mas é porque eu vou ser de exatas, eu vou ser engenheiro, eu não preciso de redação, aí tem uma redação para fazer, é chato, eu botei o ChatGPT para fazer. Parou. Primeiro, você não está sendo ético, então vamos entender o que é ética. Segundo, você não está sendo consciencioso, você está fazendo um trabalho de qualquer jeito. Terceiro, tu não sabe por que é que precisa escrever uma redação. Vamos parar aqui para entender? A tua tarefa não é entregar uma redação para a professora. A tua tarefa é escrever uma redação. Porque ao escrever uma redação, você vai ter que aprender coisas, desenvolver habilidades. Então, é assim, acho muito natural que eles vão para o mau direcionamento. Aí, de novo, qual que é o trabalho? É o nosso, de dar o direcionamento correto. E veja, isso vem antes do controle. Isso vem antes do controle. Aí eu vou estressar essa coisa um pouquinho, só porque a gente entrou nesse ponto. Vamos lá, para a gente poder usar vários argumentos. Não sei se vocês sabem como é que treina uma inteligência artificial, um ChatGPT da vida. Você bota ele para ler. Então, pega tudo que é documento, PDF, livro, artigo publicado, não sei o quê, e ele vai lendo. Não é à toa que o Elon Musk comprou o Twitter, para poder, a rede social de texto, para alimentar o Grok, que é a inteligência artificial dele. Tudo bem. Agora, só que as inteligências artificiais leem muito rápido. Então, o que é que a gente já sabe? Vai chegar uma hora que não vai mais ser nenhum texto original na humanidade para treinar as IAs. Aí o que elas vão fazer? Vão ler os textos que elas próprias publicaram? Lembra quando a gente tirava xerox de livro e depois tirava xerox da xerox?
Pronto. Agora, pensa aqui comigo. É o que hoje já se fala do próximo passo da economia digital. Uma OpenAI da vida, que criou o ChatGPT, uma Anthropic, que criou o Claude, o Google, que criou o Gemini, vai pagar para quem quiser escrever textos originais e publicar para eles usarem para treinar as IA dele. Estou transcrevendo uma conversa que eu tive com o Isaac. Aí sabe o que é que vai ser engraçado? Eu, o velho de 50 anos, estou pronto para ganhar essa grana, porque eu sei escrever. Eu já escrevi livro didático, eu já escrevi livro de não ficção, eu já escrevi literatura infantil. Eu não tenho o talento de cearense do meu pai de fazer repente, fazer verso, mas eu estou estudando escansão de verso porque eu quero aprender para fazer um de homenagem para o meu pai. E eu vou surfar esta onda da nova economia. E o Isaac, que acha que é um nativo digital geração alfa e na verdade é um bocó digital, ele vai perder esse dinheiro se ele deixar o ChatGPT escrever por ele, porque ele não vai aprender a escrever. Então, estou tentando muito rapidamente aqui trazer um panorama com a base, mas isso tem muito pano para manga, isso é conversa para um outro momento, para a gente se encontrar em outro momento, tá? Obrigado, Perfeito. Patrícia. Perfeito. Beleza, Profe- gente? profe- Opa, Professor, Rodrigo. tudo bem? O Queria... Rodrigo é da família do Léo. E da É meu- Patrícia É também. meu irmão, são meus irmãos. Ai, gente, tá ali o mesmo É sobrenome. uma escola familiar. Verdade. Diga lá, Rodrigo. Então, queria agradecer mesmo, né, em nome da escola, aos pais que participaram. Acho que é bem rico, né, para a gente, acho que principalmente para você, essa participação dos pais, das colocações, do Alexandre, da Lu, da Patrícia. Desejo aí que você consiga encontrar um outro hotel bem rápido para você poder descansar, né? Porque sei que não é fácil, fora o estresse da preocupação de chegar atrasado. Graças a Deus deu tudo certo e mais uma vez foi muito bom, foi muito Muito obrigado. enriquecedor aí para a escola e tenho certeza que para as famílias também. Espero que tenhamos outros momentos assim. Muito obrigado. Contem comigo. Bom, são 8h22. A gente está aqui ainda com 45 pessoas assistindo. Eu acho que a maior prova de que foi realmente perfeito, né? Colocações e reflexões, que eu acho que é o mais importante, né? A gente conseguir refletir sobre esses assuntos que geram tanta ansiedade, vamos dizer assim, tanto desconforto na gente, né? Enquanto pais. Porque eu tenho 3 também e é uma luta. Sim, a questão da rede é muito desafiadora, eu acho que para todo mundo. Então, eu também queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer demais a você, Edelfrânio, pela disponibilidade, e vou marcar, com certeza, outro encontro online para a gente. Contem comigo. Contem comigo. Vou ficar feliz de contribuir. Que bom. Então é isso, gente. Boa noite. Bom finalzinho de Um abraço a dia. todo mundo, gente. Obrigada, professor. Boa noite, Um boa abraço. noite, gente. Foi muito bom. Boa Um noite. abraço, Patrícia. Valeu. Boa noite, gente. Até mais.